Fala galera, vamos continuando a nossa videoaula aqui sobre a correção de exercícios do capítulo 5, tá? Como a gente já fez a parte 1 na videoaula anterior e a parte 2 a gente fez durante a aula no Zoom, e eu vou fazer agora com vocês a parte 3, que são os últimos exercícios discursivos desse capítulo, tá? Então vamos lá. São 5 páginas, 104, 105 e 111 a 113. Quando terminar aqui, eu vou atualizar lá o arquivo do resumo para colocar essas páginas lá também, para vocês ficarem organizados aí. E aqui tem que botar a parte 3. Então vamos lá. Número 1. Defina um golpe 18 brumário, destacando suas causas e consequências. A gente já tinha falado que em Revolução Francesa, durante a fase da Convenção Nacional, que os jacobinos estiveram no poder, o Robespierre foi uma liderança que acabou se radicalizando demais. Tá? Espera aí que estão me ligando aqui. Foi uma liderança que acabou se radicalizando demais. Mas espera aí, eu acho que tá trocada essa resposta aqui, depois eu vou acertar. Mas basicamente, ele havia sido uma liderança que se radicalizou demais e por causa disso ele teria os girondinos já acabam retornando ao poder e terminando a Convenção Nacional, iniciando o diretório. Só que durante o diretório os girondinos eles não vão combater os privilégios, eles não vão reduzir a desigualdade, além do mais vai ser um governo com muita corrupção. E os problemas da França vão permanecer. Dito isso, alguns diretores, grandes militares, a burguesia liberal, essa galera vai se unir e, junto de Napoleão Bonaparte, vai dar um golpe de Estado que vai terminar o diretório e iniciar o consulado, e que Napoleão ele vai governar contra os dois cônsules, e Napoleão será primeiro cônsul, depois cônsul vitalício, até que, através de um plebiscito, ele vai ser declarado imperador da França, tá bom? Depois eu vou colocar a resposta aqui não. Número 2. Explique como se deu a participação da Igreja Católica na coroação como imperador de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. A gente tem que entender que, com a Revolução Francesa, o Estado francês vira laico e o alto clero ele vai perdendo seus privilégios. Então fica aí uma situação de indisposição, uma situação de tensão entre a Igreja Católica e os revolucionários. Quando Napoleão chega ao poder, ele vai voltando a se relacionar, a fazer essa ligação entre a França e a Igreja Católica, a França enquanto governo. E ele vai adquirindo o apoio da Igreja Católica até a sua coroação, na qual vai acontecer até mesmo, vai contar com a presença do Papa no momento da coroação, mas que Napoleão pega a coroa da mão do Papa e coloca na sua própria cabeça. Então, mesmo com essa aproximação entre o governo francês e a Igreja Católica, tanto que a religião católica torna-se novamente a religião oficial na fase do Império de Napoleão na França, Napoleão e seu governo estará acima das decisões da Igreja Católica. Então, apesar de ser uma aliada, apesar de ter seu apoio, quem manda ainda tanto no consulado como no império é o próprio governo francês, é o próprio Napoleão, tá bom? Número 3. Explique o sistema de consulado adotado após o 8 Brumário. Basicamente, com o consulado haveriam 3 cônsules e eles administrariam a França de uma forma mais ou menos no mesmo patamar, digamos assim. Só que, desde o início do consulado, Napoleão ele é visto como uma figura de destaque no governo e ele vai tomar as decisões mais importantes. Tanto que vai chegar um momento em que os cônsules vão mudar, só que Napoleão permanece no cargo. Haviam 3 cônsules no início, Napoleão e mais 2, só que aí esses 2 mudam e Napoleão permanece como o mais importante. Tá bom? Então eles seriam o poder executivo, digamos assim, na França. E legislativo também, de elaborar e aplicar leis, definir os impostos e, além das questões militares, de impasses sociais. Tá?
Então, é o poder de governar na mão de 3 pessoas. Número 4. Reformas de Napoleão nesses 3 campos, de economia, educação e política e militarismo. Na economia, ele vai criar novas leis de reformas que vai privilegiar a burguesia e, além do mais, ele vai conseguir reverter a situação de crise econômica que o povo vivia. Ele vai redistribuir as terras que antes eram da nobreza, direcionando para a burguesia, que havia apoiado ele no golpe do 18 Brumário. Além de realizar obras públicas, reduzir o desemprego, e tantas medidas aí que vão ser tão benéficas para a França, da mesma maneira que serão populares. Na educação, Napoleão vai ficar conhecido por criar escolas públicas, universalizar o ensino, né? Escolas gratuitas, mas não simplesmente por uma preocupação com a educação em si, mas sim por fazer com que essa massa de jovens que estão na educação passem a compreender o momento político que eles viviam e apoiar o governo de Napoleão, além de preparar com uma educação militar para formar novos soldados e oficiais, que aí eles iriam fazer parte do grande e poderoso exército de Napoleão, do grande exército francês naquele momento. Além do mais, ele também vai reorganizar o ensino superior, retirando da influência da Igreja Católica daí. Tá? Então é mais um exemplo da Igreja Católica perdendo poder na França. Política e militarismo, a gente tem nós temos combates entre monarquias europeias e as tropas francesas, em que essas monarquias vão querer tirar Napoleão do poder, já que ele entrou pelo poder através de um golpe de Estado, dentro de um processo revolucionário que havia tirado o absolutismo da França. Então ele vai permanecer em todo o seu governo, até a sua decadência, vai existir esses conflitos entre monarquias absolutistas querendo reverter o que aconteceu na França, tá bom? Vamos lá. E além do mais, quando Napoleão ele ganha as guerras contra essas nações, ele geralmente colocava alguém de sua confiança, como um parente, um aliado muito grande, como foi no caso da Espanha, que ele colocou seu próprio irmão quando ele retirou o rei da Espanha do poder. Isso já na fase do Império. Vamos lá, agora as páginas 111 e 113. Número 1. Napoleão começou sua queda política na França com a derrota na Rússia, com a derrota para a Rússia. Repito como essa afirmação. A Rússia ela tinha desrespeitado o bloqueio continental, ou seja, ela tinha realizado comércio com a Inglaterra, tinha relações comerciais com a Inglaterra. Logo, Napoleão ele acabou iniciando sua campanha contra a Rússia, só que a Rússia usou a tática da terra arrasada, ou seja, conforme as tropas francesas foram entrando no território russo, os russos foram destruindo o que havia naquele caminho para que as tropas francesas não conseguissem suprimentos conforme fosse avançando. Então as tropas francesas foram avançando, não encontravam nada no caminho, nem suprimentos, nem pessoas para fazer a guerra. E uma vez que elas decidiram bater em retirada, veio o inverno russo, atingiu fortemente as tropas francesas e os militares russos foram lá para fazer uma derrota completa nesse exército francês. Tá? Como diz aqui, a morte de mais de 500 mil soldados na França, o que é bastante coisa. E era o maior exército até então, e com essa derrota na Rússia, o exército fica muito fragilizado e isso leva ao poder de Napoleão, a própria imagem de Napoleão também ser bastante enfraquecida. 2. Motivos e consequências do bloqueio continental. Peraí, vai até a sexta. O bloqueio continental havia sido uma política criada por Napoleão durante a fase do Império para poder, como posso dizer? Para poder atacar a Inglaterra de uma maneira indireta, já que diretamente a França, apesar de ser bastante poderosa, não tinha condições de enfrentar a Inglaterra, de vencer a Inglaterra numa invasão direta. Então, como forma de enfraquecer o regime inglês, Napoleão decreta o bloqueio continental. Qualquer nação europeia que fosse ter relações comerciais com a Inglaterra, seria invadida pelas tropas de Napoleão. E sua consequência foi
Portugal vai desrespeitar, por isso a família real portuguesa acaba vindo parar no Brasil. A Espanha desrespeita o bloqueio e por isso é invadida por Napoleão e a monarquia perde, a monarquia espanhola perde o poder e Napoleão coloca o seu irmão no lugar. A Rússia desrespeita o bloqueio e aí Napoleão invade a Rússia e acaba saindo derrotado. E a Inglaterra fica pressionando as nações europeias para que elas desrespeitassem o bloqueio. Algumas respeitam, outras não. Tá? Número 3. Esses principais motivos que levaram à queda de Napoleão. Motivo a gente falou já no número 1, né? A derrota contra os russos por causa do inverno e tudo mais. A partir daquela derrota, o exército sai bastante fragilizado e aí outras nações passam a se juntar à Rússia para enfrentarem Napoleão e retirarem ele do poder. Com essa derrota nas próximas campanhas militares, Napoleão, a França acaba se rendendo, Napoleão é preso, exilado na ilha de Elba. Só que lá ele vai ficar durante um tempo até o momento em que ele vai fugir da ilha e voltar à França e vai ser coroado, e vai voltar ao poder como imperador e vai ser o governo dos 100 dias, tá bom? E o que foi o governo dos 100 dias? É justamente esse momento em que Napoleão ele vai governar durante 100 dias, praticamente, à frente do governo francês. Quando Napoleão havia sido preso antes, a monarquia francesa volta ao poder. Só que aí quando Napoleão foge e volta à França, ele ainda é uma figura imensamente popular pelas reformas sociais que ele tinha feito, pela saída da crise e tudo mais. Então o povo francês ainda apoiava muito Napoleão. Logo, ele acaba sendo colocado de volta ao poder, mas o exército continua muito enfraquecido e após algumas batalhas, especialmente a Batalha de Waterloo, em 1815, o exército francês, o exército inglês e prussiano acabam derrotando o exército francês e Napoleão, mais uma vez, é colocado no exílio na ilha de Santa Helena, se eu não me engano. Tá? E aí vocês conferem na videoaula depois dessa ilha dentro. 5. O que foi o Congresso de Viena? Quais são as principais medidas? O Congresso de Viena ele havia sido um congresso internacional em que as nações absolutistas da Europa elas se reuniram para decidir o que fazer sobre a situação da Europa após o governo Napoleão, após a Revolução Francesa. Então, eles vão definir duas coisas. Que eles deveriam embarrear a influência dessas ideias da Revolução Francesa, né? E eles criariam uma aliança, que seria a Santa Aliança, para impedir que essas ideias se reproduzissem na Europa, tá bom? Então, eles visavam combater qualquer outro regime republicano, revolucionário, nos moldes da Revolução Francesa, tanto na Europa como nas próprias colônias americanas, tá? A gente está no processo das independências de agora, as independências da América Espanhola. Estão começando a surgir, a gente vai falar disso mais para frente, tá? E criaram um exército da Santa Aliança para impedir que isso acontecesse de fato, tá? E tem aqueles princípios da legitimidade, do equilíbrio europeu. Da legitimidade era monarquias que foram depostas por Napoleão continuariam no poder, voltariam ao poder. E do equilíbrio europeu era que nenhuma nação europeia ficaria mais poderosa do que as demais, para impedir que ela invadisse as outras. Mas como a gente vai ver 100 anos depois, com a Primeira Guerra Mundial, isso não vai acontecer. E com a Segunda Guerra Mundial, isso não vai acontecer. Tá? E número 6. Avalie as consequências do fim do período napoleônico para a Europa. Vamos lá. Sem a França, com o Napoleão derrotado e a França voltando a uma situação de crise interna, a Inglaterra ela vai se consolidar como a potência mais poderosa da Europa. Tanto econômica, tanto militar, e por aí vai. E o absolutismo ele vai continuar sua existência em monarquias como a da Rússia, da Áustria e da Prússia,
que não foram derrotadas pelas tropas napoleônicas. Apesar de que as ideias liberais, mesmo com o Congresso de Viena, mesmo com a Santa Aliança, elas continuam a se reproduzir em toda a Europa e até no continente americano também, tá bom? Como a gente vê aqui com as novas ideias de modelos políticos como a república enquanto forma de governo, tá? Então, apesar do Napoleão ter sido derrotado, apesar da Revolução Francesa ter se encerrado, suas heranças vão permanecer na sociedade europeia durante muitos séculos ainda, como até hoje fazem influência, tá bom? Basicamente esse daqui, tá, gente? A parte 2 a gente corrigiu em aula. O número 1 aqui eu vou colocar a resposta já já. E os exercícios de objetivos, eu não lembro se a gente já fez no Zoom, eu vou conferir aqui. Mas se a gente não tiver feito, eu faço com vocês na próxima aula, tá? Basicamente é isso, vou ficando por aqui. A gente continua semana que vem. Tchau, tchau.